Olá, boa noite a todos, boa noite a todas. Meu nome é Letícia, eu sou uma das consultoras da Daqui para Fora e vou estar com vocês hoje nesse nosso webinar sobre cartas de recomendação e desenvolvimento das redações, dois aspectos aí que fazem parte do processo seletivo e candidatura para universidades no exterior. Bem, para quem ainda não conhece o formato dessa nossa reunião, né, nossa webinar de hoje, nós separamos aqui algumas pautas para compartilhar com vocês, além do tema principal, cartas de recomendação e redações. A gente vai fazer uma rápida introdução primeiro sobre quem é Daqui para Fora, para quem ainda não nos conhece. Vamos falar também do processo seletivo, importante para contextualizar esses dois requisitos de avaliação das universidades. Vamos tocar nas principais pautas, cartas de recomendação e as redações, e ao final eu vou tentar responder ao máximo possível de perguntas e respostas aqui de vocês. Podem colocar no nosso chat ou no Q&A, então fiquem à vontade para colocarem suas perguntas por lá e ao final eu tento respondê-las ao máximo. Bem, primeiro, para quem ainda não conhece, é Daqui para Fora, né, quem está vindo aqui pela primeira vez, fazendo uma rápida introdução de quem nós somos. A Daqui para Fora é uma consultoria educacional especializada em faculdades no exterior. Trabalhamos somente com universidades no exterior já há 21 anos, somos os pioneiros no Brasil nesse assunto. Já enviamos mais de 3.500 alunos para o exterior, mais de 30 mil applications enviadas, e totalizando mais de 700 milhões de reais em bolsas para os nossos alunos ao longo desses anos todos. Já tivemos aprovações em todas as Ivy Leagues, que são algumas das faculdades mais seletivas do mundo, e também ao longo desses anos todos temos diversos relacionamentos com admission officers, né? Conhecemos essas pessoas que avaliam os alunos internacionais em universidades, então conseguimos trazer sempre atualizações, informações pertinentes e atualizadas para os nossos alunos em todos os anos, todos os ciclos de candidatura para o exterior. Nossa equipe hoje é composta por mais de 40 profissionais formados no exterior, ou seja, não só profissionais que têm a base, a experiência de trabalhar e preparar alunos, mas também que tiveram a vivência de estudar no exterior. Ou seja, temos uma base grande onde a gente consegue ter uma boa segurança para os alunos e famílias nesse projeto, porém, ao mesmo tempo, o nosso trabalho ele é muito individualizado e personalizado para cada estudante e cada família. Cada estudante que entra no programa conosco tem a sua própria equipe acadêmica Daqui para Fora, composta por 4 mentores ao longo da jornada. Então, torna-se aí um trabalho muito individual, muito específico com cada estudante e suas jornadas. Em termos de atuação, hoje a Daqui para Fora trabalha com 4 países especificamente, estamos na ampliação de trabalharmos com mais países da Europa, mas atualmente nós trabalhamos com faculdades nos Estados Unidos, Reino Unido, Canadá e Holanda. Aqui vocês podem ver algumas das aprovações e nomes de universidades que já tivemos nossos alunos aprovados. E também para frisar que a Daqui para Fora não trabalha com nenhuma faculdade em específico ou particular. Todo o nosso trabalho é sempre direcionar cada estudante para a melhor faculdade possível no exterior e sempre dentro de uma viabilidade financeira de cada família. Esse é um aspecto que é muito importante do nosso trabalho com cada estudante no programa, é termos esse alinhamento financeiro específico com cada estudante e cada família. Atualmente temos alunos em mais de 500 universidades no exterior, então conhecemos muito bem no detalhe cada universidade, cada perfil de cada estudante, para assim direcionar cada aluno para a melhor faculdade possível. Em termos de resultados mais recentes, da nossa última turma que se candidatou e embarcou agora para as universidades no exterior em agosto de 2022, só nas faculdades americanas tivemos 32 aprovações em faculdades que estão nas top 15 dos Estados Unidos. Tivemos aí nossa aluna aprovada em Harvard, Penn, Columbia, algumas das Ivies, Yale, Stanford, Chicago, MIT, e também tivemos 118 aprovações em faculdades que estão nas top 30, né, como Berkeley, UCLA, Georgetown, NYU. Então, tivemos realmente um resultado expressivo
de aprovações em faculdades hiperseletivas do mundo, isso só contando nas faculdades americanas. Quando a gente olha nas faculdades canadenses, tivemos 67 aprovações em faculdades do Canadá, que estão entre as 100 melhores do mundo, de acordo com a THE, e entre Reino Unido e Holanda, tivemos 51 aprovações em faculdades que também estão entre as 100 melhores do mundo. Então, esses são alguns dos nossos resultados, um pouquinho da nossa bagagem, nossa expertise nesse assunto. Como vocês podem ver aqui, a Daqui para Fora só trabalha com universidades. Todos esses resultados que vocês estão vendo são dos nossos alunos que entraram em graduação no exterior. Bem, a segunda pauta que a gente gostaria de abordar é o processo seletivo em si, antes de falarmos sobre cartas de recomendação e redações, para que justamente a gente possa contextualizar esses dois aspectos que compõem a aplicação no exterior. Então, para quem ainda não conhece o processo seletivo no exterior, eu queria passar com vocês pelos critérios, e assim vocês entenderem aonde as cartas de recomendação e as redações se encaixam aqui. Então, primeiramente, as faculdades elas vão avaliar os alunos academicamente, e academicamente elas avaliam os alunos através desses critérios. Primeiro, os históricos escolares, notas da escola, média do estudante do 9º ou primeiro ano do ensino médio até o seu último ano do ensino médio. Então, o histórico escolar é o primeiro ponto e principal das faculdades no exterior avaliarem os estudantes. Segundo, as provas. E as provas elas podem ser as seguintes: prova do SAT ou ACT, que são provas específicas das faculdades americanas, são provas de inglês e matemática. Em geral, esses alunos começam a realizar essas provas no segundo ano do ensino médio, ou seja, no penúltimo ano. Dentro do programa, inclusive, nós temos um curso preparatório de SAT e ACT, onde esses alunos têm todo um suporte na preparação. As provas de proficiência de inglês, existem diversas provas, cada faculdade vai ter aí provavelmente uma gama de opções de provas de proficiência que são aceitas, desde a prova do TOEFL e do IELTS, que são as principais provas aceitas pelas universidades no exterior, assim como o Duolingo, que também é uma prova bem aceita pelas universidades no exterior. Algumas faculdades também podem aceitar o Cambridge, então tem diversos meios, né, de se comprovar a prova de proficiência. E também a prova do Enem, que é a prova, a nossa prova principal aqui no Brasil, que ela é exigida principalmente nas faculdades do Canadá e da Holanda. Então, alunos interessados em aplicar para esses países, nós sempre recomendamos que os alunos façam também o Enem. Então, do ponto de vista acadêmico, são esses os critérios iniciais que as faculdades avaliam os alunos, os candidatos. Mas não é só através das notas ou das provas que os alunos vão ser ou não aceitos nas universidades. Porque, além dessa parte acadêmica, as faculdades também querem conhecer os alunos de uma forma pessoal. Então, aí sai o aluno, né, da parte acadêmica e entra o estudante na sua forma mais pessoal e demonstrando quem você é. E como as faculdades vão avaliar isso? Primeiro, através das cartas de recomendação, que é a principal pauta que a gente vai falar hoje. As atividades extracurriculares, que nós fizemos, inclusive, um webinar na terça-feira sobre o assunto. Quem tiver interesse depois pode entrar no nosso site e depois assistir esse webinar específico. E as redações, que também nós vamos abordar já mais no detalhe. Então, são esses três componentes que as faculdades avaliam o estudante de uma forma muito pessoal. Mas, além disso, algumas faculdades também podem exigir entrevistas com os representantes das universidades. Nesse quesito aqui, nós sempre preparamos e treinamos os nossos alunos. E para os estudantes interessados nas artes, também vão precisar construir o seu portfólio artístico, ou, se for uma arte de performance, como teatro, música, esses alunos também vão performar em alguma audição. Nesse quesito artístico, dentro daqui para fora, os nossos alunos têm uma mentora ou mentor de portfólio ou artístico nesse sentido. Então, são esses os requisitos de avaliação das universidades no exterior, e a gente trouxe isso justamente para contextualizar essa parte pessoal de avaliação das universidades e como que elas avaliam os alunos.
Então, quando a gente olha o processo de seleção, né, os filtros que as faculdades avaliam, os candidatos, né, que enviaram as suas applications, elas avaliam da seguinte forma. Primeiramente, sempre a parte acadêmica é o primeiro filtro que as faculdades avaliam. Elas precisam se certificar que os alunos que estão sendo admitidos ou sendo considerados para admissão estejam dentro de um parâmetro acadêmico mínimo ou necessário que a faculdade deseja. E aí, como a gente viu anteriormente, esses critérios acadêmicos é a soma dos históricos com as provas exigidas pelas universidades. Então, aqui a gente trouxe exemplo de uma universidade, né, que tenha recebido 24 mil candidaturas, e desses 24 mil candidatos, é nesse primeiro filtro que as faculdades veem se o aluno está ou não dentro do parâmetro acadêmico em que ela espera os seus candidatos. Se o estudante estiver dentro dos parâmetros acadêmicos, esse aluno passa para o segundo filtro, que são os quesitos pessoais, que vocês estão vendo aqui. Então, vamos supor que essa faculdade ela tenha uma taxa de aceitação, né, na verdade, ela consiga manter aí pelo menos 50% dos alunos que aplicaram, ou seja, ela identificou pelo menos 50% dos 24 mil alunos que estariam mais ou menos dentro dos parâmetros acadêmicos de histórico e provas. E aí, desses 24 mil, 12 mil vão ser avaliados nos quesitos pessoais. E aí é um componente conjunto desses fatores todos. As atividades extracurriculares, as redações, cartas de recomendação, as entrevistas. Então, esse já é um segundo filtro, onde ali muitos dos candidatos vão ter os seus diferenciais. E a partir desse filtro, que como muitos desses alunos que chegam aqui nesse quesito pessoal são muito parecidos academicamente, em termos de notas e provas, são esses quesitos pessoais o grande diferencial que esses alunos terão para passarem para o terceiro e último filtro para chegarem à aceitação. Então, passando pela parte pessoal, esses alunos entram pelo que as faculdades chamam de comitê final, para análise final, de quem eles identificaram que tem um perfil da universidade, né, que demonstraram atividades relevantes, tiveram boas cartas de recomendação e assim entram nesse pool final da análise do comitê, para assim, nessa última rodada de análise, os alunos de fato aceitos vão ser divulgados. Então, como vocês podem ver aqui, nesse exemplo de faculdade, né, que recebeu 24 mil applications, ao passarem nesses filtros todos, a faculdade faz, então, assim, as suas decisões finais com os alunos aceitos, né? No caso que a gente colocou como exemplo, 2 mil alunos sendo aceitos. E aí, para a gente contextualizar esses dois pontos, né, que são as duas pautas principais, as cartas de recomendação e as redações, que, como vocês viram, são grandes diferenciais no segundo filtro de avaliação das universidades. Vamos ver como que se dá as cartas de recomendação, como é que elas são feitas. Primeiramente, as cartas geralmente são solicitadas de 1 ou 2 professores, idealmente precisam ser professores dos últimos 2 anos acadêmicos do estudante. Quanto mais o professor conhecer o estudante, melhor. A carta de recomendação serve para ser uma visão do aluno no contexto da sala de aula, como é que esse aluno participa, que tipo de atividade, que tipo de proatividade, atitudes, virtudes, qualidades, habilidades que esse aluno tenha. Então, é através da carta de recomendação que a faculdade consegue enxergar da perspectiva de quem acompanhou esse aluno dentro de sala de aula, como esse aluno se porta no ambiente acadêmico. E essa carta de recomendação ela precisa demonstrar exemplos concretos, que justamente exemplifique esses pontos e essas qualidades do aluno. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. A segunda ou terceira carta de recomendação é feita geralmente por um coordenador ou o que eles chamam de college counselor, né? Que é a visão do aluno dentro do contexto da escola, né? Ou seja, como é que esse aluno, num ambiente já agora de uma forma macro, não é dentro da sala de aula como é do professor, mas sim no contexto acadêmico, tá? Ainda falando dessa parte do
contexto acadêmico, nessa carta do coordenador ou do college counselor também, muitas vezes serve para o coordenador ou para o college counselor colocar na carta um pouco mais sobre a instituição, um pouco mais sobre a escola, falar um pouco mais do seu currículo, do seu rigor acadêmico, para a faculdade conhecer também um pouco mais a metodologia e o rigor acadêmico em que o aluno se encontra. Tá? É importante o aluno sempre fornecer informações completas, né, para que os professores consigam escrever boas cartas. Então, inclusive dentro daqui para fora, nós temos um manual, um passo a passo, que nós recomendamos para o aluno preencher com algumas informações chaves e para que isso sirva como material suporte para sim, o professor escrever e trabalhar nessa carta de recomendação. Afinal de contas, a gente sabe, né, que o professor tem uma jornada dupla, né, de vida, então tem relações com centenas de alunos, né, ao longo do seu ano acadêmico. Muitas vezes o professor pode esquecer algum ponto importante, algum exemplo específico, alguma situação. Então, é sempre importante o aluno dar esse respaldo, dar esse suporte e relembrar alguns dos pontos para o professor colocar na carta dentro do que esse aluno fez ou trabalhou e se envolveu ao longo dos últimos 2 anos do ensino médio. Tá? E aí, quais são as informações que devem estar presentes nessas cartas de recomendação? Primeiramente, são exemplos, características e exemplificados. Elas precisam ilustrar as qualidades do aluno. Tem que focar no contexto em que o professor conheça o estudante e como esse professor interage com esse aluno. Não é simplesmente o professor dizer que o aluno tem boas notas naquela matéria ou que vai muito bem na sua aula de matemática, porque nisso a faculdade consegue enxergar nas notas que esse aluno tenha no histórico. Então, é muito mais do que o professor dizer que o aluno é ou não um bom aluno naquela matéria específica. Então, é muito importante exemplificar, ilustrar, trazer exemplos específicos de características e qualidades específicas que o aluno queira exemplificar nas suas cartas de recomendação. E aqui a gente trouxe dois exemplos, na verdade, para justamente trazer, né, exemplos vivos para vocês de como que isso se dá. Tá? Então, aqui são 2 exemplos. Primeiro, né, como a gente falou, evitar adjetivos generalistas. Né? Então, o professor dizer que você é dedicado ou tem uma qualidade de liderança ou que você é bem participativo na sala de aula, isso são características e qualidades gerais. Né? Não demonstra e não exemplifica aquela qualidade. E aqui a gente trouxe o exemplo de como isso poderia ser colocado. Então, o primeiro exemplo é Guilherme was always dedicated. Então, o Guilherme é dedicado. Mas como que você pode demonstrar que o Guilherme é dedicado? E aí tem um exemplo específico. Né? For his end-of-year project, Guilherme went above and beyond what was expected of him. In order to best present his project on general relativity, he taught himself video editing and animation so that he could present the ideas clearly to his peers. Então, aqui é um exemplo que demonstra a dedicação, né, ou a qualidade da dedicação que o Guilherme tinha. Né? O outro exemplo é falando sobre liderança. Julia showed great leadership in the classroom. Tá, mas como é que se exemplifica isso? Né? E aqui tem um exemplo. When we had a group project on sustainability, Julia suggested the topic of reducing food waste. She designated tasks for her peers, and when one group member struggled to find relevant resources, she stayed after class to show him how to search. Então, aqui tem um claro exemplo, né, uma situação, inclusive, pontual, trazendo essa qualidade que Júlia tinha como uma líder naquele projeto que ela assumiu em termos de liderança. Tá? Então, de novo, exemplificar e demonstrar através de exemplos vivos, né, a qualidade do estudante, não simplesmente falar que o aluno tem aquela qualidade, é muito importante
a demonstração de como isso foi feito ou como foi demonstrado aquela qualidade. O outro ponto são as redações, né? As redações, elas precisam ser feitas de uma forma muito pessoal, reflexiva. Então, diferente daqui do Brasil, né, em que os alunos fazem uma prova de redação, tem uma data, né, um formato específico, uma dissertação, tem conteúdo, você tem que ter argumentos. Aqui não. O contexto das redações no processo seletivo posterior tem um caráter primeira pessoa, pessoal, reflexivo, e tem que ter uma coerência com a aplicação do estudante, né, com o seu perfil que está sendo construído, a sua narrativa que está sendo feita ao longo da sua aplicação. Em termos de formato, as redações geralmente vão variar entre 200 a 600 palavras, né? Então, dependendo das faculdades que você aplique, tem esse formato. E tem alguns tipos. Primeiro, os temas pessoais, pelo Common App, que é a principal plataforma de aplicação das universidades, principalmente nos Estados Unidos. Algumas do Canadá também estão por lá. Então, existem 7 temas em que o aluno precisa escolher um dos temas e aí trabalhar nesse tema do Common App, da plataforma principal. Tem o Personal Statement também, que é através, né, pelas faculdades do Reino Unido, Canadá e Holanda, tem uma redação mais geral. E depois que o aluno escolhe suas universidades, né, e define para onde de fato você vai se candidatar, existem o que eles chamam de supplement essays, né, os essays específicos, que vai ter muita relação com o curso ou área de interesse, as atividades extracurriculares que esse aluno se envolveu, o porquê daquela universidade, e algumas faculdades também têm o que eles chamam de short answers, né, onde a faculdade dá uma frase, ou um tema, uma palavra, e o aluno tem que complementar ou completar com poucas palavras. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso também. Então, vamos falar primeiro sobre o Common App, né? Como a gente falou, as redações, isso vale para toda a descrição aqui do que, quando falamos de redação, redações são sempre pessoais, né? Escritas na primeira pessoa e deeply personal, ou seja, tem que ser muito, muito pessoal. Tem que ser algo que só você talvez saiba ou conheça, ou que você tenha vivenciado, experimentado, e é muito importante que seja realmente muito pessoal. A redação do Common App, ela pode ter até 650 palavras, né? E o importante é sempre que o início seja cativante, né, para que isso chame a atenção e tenha um final surpreendente. Realmente conte uma história que mostre ou chame a atenção de quem está lendo aquela redação. Porque, afinal de contas, quando, né, a gente para pensar e começa a analisar o tempo que um admission officer tem para avaliar cada application, é um tempo bem curto. Então, se a redação ela não está cativante desde o início, se ele já está lendo ali a 10ª, 11ª, 12ª redação do dia, se não tiver algo que ele consiga, né, já lembrar ou já cativar de uma forma muito, né, genuína, essa redação pode passar batido, né? Então, é muito importante que esse início seja realmente cativante. A forma é tão importante quanto o conteúdo, né? É importante ter essa perspectiva original e pessoal, né? Mas cuidado com fazer algo que é só forma, né? Então, tem que ter uma originalidade, tem que ter algo que, de novo, que cative, principalmente no início, e que faça um wrap-up no final, um final surpreendente, e que assim o admission officer consiga sempre lembrar da sua redação. Os essays específicos são os seguintes: gap statement, né, que é o que eles chamam de descrever as suas atividades entre o término do ensino médio e o início da universidade, né, caso você tenha feito o processo depois do seu ensino médio. School change, caso você também tenha mudado de escola nos últimos 4 anos. Why school é muito comum, então é algo que a gente sempre trabalha com os nossos alunos, inclusive, do porquê o aluno está escolhendo aquela universidade, né? Por que você quer aplicar para aquela universidade? Por exemplo, why NYU? Né? Porque eu quero morar em Nova York. Não, simplesmente não. Não é suficiente. Você tem que trazer algo mais. Por que você quer
entrar naquela universidade, por que você deveria ser aceito naquela universidade, o porquê que você, de fato, gostaria de estudar, o que te chamou atenção naquela universidade. Why major ou as áreas de interesse, né? Por que você quer estudar economia, ou ciências políticas, ou relações internacionais? Ou se você não souber o seu major, por que também, né? Ou quais são as suas diversas áreas de interesse, talvez, né? Então, isso também é algo bem requisitado pelas universidades. E extracurricular activities, né? Falar sobre as atividades e projetos que você se envolveu, né? Mas, de novo, falar de uma forma original e pessoal. Não é descrever suas atividades, porque senão é algo muito chato para os admission officers ficarem ouvindo e a descrição, né, do que você fez em termos de atividades. Então, de novo, lembre-se sempre da questão pessoal e reflexiva em relação às suas redações. E aqui trazendo para vocês alguns dos supplement essays, né, do ciclo, do último ciclo que aconteceu em 21 para 22, para servir aí como inspiração para vocês terem uma ideia de alguns desses temas. Vou pegar aqui do MIT, por exemplo. O tema específico do MIT foi Describe the world you come from. For example, your family, club, school, community, city, or town. How has that world shaped your dreams and aspirations? Olha que pergunta muito pessoal. Talvez ninguém tenha nunca parado para pensar, né, o quanto o mundo que você veio, da sua família, da sua comunidade, da sua cidade, do seu estado, como é que isso transforma, né, na verdade, como é que isso formata, né, e os seus sonhos e aspirações, né? Tem outro aqui da Tufts University que é bem interessante também. It's cool to love learning. What excites your intellectual curiosity? Né? Isso também é bem legal, um tema bem interessante. O outro tema aqui interessante também é da Universidade das UCs, né? Das Universidades da Califórnia. What would you say is your greatest talent or skill? How have you developed and demonstrated that talent over time? Então, qual que é um dos seus maiores talentos, né, ou habilidades? Como é que você desenvolveu e demonstrou esse talento durante o tempo? 350 palavras. Talvez você tenha, num primeiro momento, pensado, não, mas Letícia, eu não tenho nenhum talento, né? Eu não tenho nenhuma habilidade. Tenho certeza que você tem. Você se comunica bem, você tem boas relações com seus amigos, você joga bem um videogame ou um jogo específico, você sabe muito das redes sociais, como é que você fez isso, você é alguém que está sempre se prontificando e ajudando o seu professor, sua professora. Então, muitas vezes a gente não para pensar nessas nossas qualidades, e essas redações elas nos fazem muito pensar nesses quesitos nossos pessoais. Volta e meia eu escuto falar dos nossos alunos que o trabalho de desenvolver as redações para o processo seletivo no exterior foi um momento de terapia, né? Porque muitos dos assuntos e das reflexões que precisam ser feitas vão muito além da parte acadêmica, muito além do processo em si, vai num sentido muito introspectivo, muito pessoal. E muitas vezes a gente nunca parou para pensar sobre isso, mas é importante fazer essa reflexão, e olha que grande oportunidade fazer essa reflexão durante o seu ensino médio ainda, para que isso você leve, inclusive, para a sua vida toda. E aí, falando um pouco mais do contexto, né? Por que as redações importam no processo de seleção e admissão no exterior. Primeiramente, como vocês viram, é o segundo filtro que as faculdades usam, né? E é uma forma, então, de conhecer o estudante além das notas. Então, além de como você performou na escola, das provas, é conhecer o estudante de uma forma muito pessoal. Conhecer também as motivações, interesses, ambições, as experiências marcantes que esse estudante teve, quais são suas qualidades e valores que você desenvolveu na sua vida até agora, o que você acrescenta
na sua comunidade, o que você pretende acrescentar na sua comunidade, como é que você se expressa, que tipo de vocabulário você está trazendo nas suas redações. Ali a gente consegue ver muito alunos que leem muito ou que escrevem bem, então é muito nítido o nível de redação e desenvolvimento desses textos. E essas redações elas vão ter muita relação, principalmente para a faculdade ver quem você poderia ser dentro do campus universitário, né? Através das suas ambições, das suas motivações, das suas qualidades, valores, as faculdades conseguem fazer muito essa correlação de quem você possivelmente seria dentro do campus universitário e ver se você teria essa qualidade ou poderia ser alguém que conseguiria entrar já logo de cara e se enturmar com o tipo de pessoas e de alunos que já estão naquele campus universitário. E aí, o que torna um texto forte? Vamos lá. Prática, consistência e dedicação, né? Quanto mais tempo você puder trabalhar nos seus textos, melhor. Sempre há um momento de reflexão, uma nova palavra, um outro ponto de vista que você pode abordar e trazer. Writing is rewriting, né? Isso os grandes escritores sempre falam, inclusive, né? Exemplos e reflexões sobre amadurecimento, identidade, motivações, medos, aprendizados, propósitos, mostrar quem você é. Lembra que a gente falou sobre ser um momento terapêutico, né? Então, é realmente colocar, às vezes, na redação algo que talvez você não tenha ainda parado para pensar ou tenha se refletido sobre o assunto. Autenticidade, né? Escrever realmente o que importa para você, trazer sua vulnerabilidade e nuances, né? Permitir-se que você é humano, que você é um jovem, uma jovem de 16, 17, 18 anos, né? E que tenha passado por certas situações. As faculdades querem ver esses momentos também de desafios, né? E como que o que você passou na vida, porque isso diz muito de quem você é, ou quem você se tornou. Uma escrita clara e profunda, responder às perguntas, né, e aos prompts, né, aos essays que as faculdades têm. Muitas vezes os alunos começam a escrever sobre aquele tema e aí vão saindo pela tangente, vão abordando outros assuntos. Então, sempre voltar e lembrar qual é o título principal, qual é a pergunta que a faculdade está fazendo para ter certeza que você está abordando aqueles temas. E show, don't tell. Né? Como a gente falou nas cartas de recomendação, as faculdades não querem que você descreva quais são as suas características e suas habilidades ou qualidades, né? Querem ver através de exemplos, né? De ilustrações, né? Exemplificações daquilo que demonstra uma qualidade sua. Então, aqui tem 2 exemplos, né? Sobre esse ponto de showing versus telling, né? Show, don't tell. O show comunica ideias com táticas de escrita que permitem com que leitores entendam o enredo por meio de ações, pensamentos e sentidos e sentimentos. O tell é uma descrição, né? Fornece uma informação explícita com fatos e basicamente é isso, né? Não tem uma nuance de ação e pensamento e sentimento. Então vamos ver esses 2 exemplos. No tell, winning is important to me. It does not matter to me what I do as long as I win. Tá, você está falando que você, né, ganhar é importante para você, não importa como, e é isso, né? Não tem nada mais falando de um statement, né, de um fato. Agora, como é que você poderia demonstrar isso, né? E aqui tem um exemplo showing essa característica. On the shelf in my bedroom is a first-place soccer medal and a first-place chess trophy. Above my bed is a framed photo of me winning Junior Chief of the Year. Before you ask me to play cards, you should have a full wallet. I will not stop until my opponent looks me in the eye and admits you won. Então, você vê aqui que é quase que um quadro pintado sobre essa característica de
de ganhar, né? A característica de alguém que queira, que goste de ganhar. Então, aqui tem muito mais envolvimento, né? E trazendo exemplos vivos do que aquilo representa para alguém que é realmente o ganhar, por exemplo, uma característica importante. Então, lembre sempre de demonstrar, né? Show, do not tell. E aí, alguns evites, né? A gente fez esse levantamento com o nosso departamento de redação, e aqui alguns dos pontos bem básicos. Clichês, né? Bajular-se, falar que você é muito bom naquilo, naquela outra ação, enfim, não é legal. Ser bonzinho e perfeito demais. Nenhum admission officer espera que um estudante de 16, 17, 18 anos seja perfeito demais. Escrever alguma coisa que não seja você, que não seja autêntico, né? Porque fica claro para o admission officers, eles têm muita experiência em ver que talvez aquilo que você esteja escrevendo não tenha a menor relação com quem você é, porque o seu application ele faz sentido como um todo, então ali eles são muito bons em identificar que aquilo ali talvez não tenha muita relação de quem você é de fato. Evitar temas polêmicos, né? Até porque não é o propósito de uma redação de aplicação. O propósito da redação é demonstrar quem você é e não ser polêmico em algum assunto, né? Ser generalista ou morno, teórico, né? Telling ali, falar, descrever os pontos, que também é algo muito chato, né? É monótono. Então, as faculdades querem algo a mais, né? E aí agora a gente queria abordar, né, e compartilhar com vocês alguns dos principais erros que os alunos cometem, segundo os nossos experts. E aproveitar, antes de falar sobre esses principais erros, trazendo um pouquinho aí do nosso time de redação, que compõe hoje a Daqui para Fora, são nossos mentores exclusivos de redação, são full-time nesse assunto, né? Tem uma equipe muito boa, o Gabriel, formado em Árabe e Estudos do Oriente, na Colleton College, a Mari, que formada, fez Law School em Northwestern, também fez um MBA na Kellogg, o Jamal, que é um dos nossos americanos, que foi Admission Officer da WashU, então hoje ele trabalha no nosso time de redação, o Edgar, licenciado em Letras, Inglês e Português pela PUC, Inês, formada em Artes Cênicas também na PUC, na ECA, desculpa, na USP. Então, ela trabalha muito com os nossos alunos artísticos. O Raul se formou, né, nascido em Piracicaba, né, focado principalmente em ensino de língua inglesa. A Gabi se formou em English pela Brooklyn College e mestrada em Letras pela USP. E Clara também trabalha com os nossos alunos artísticos em cinema, roteiro e tudo mais. Então, só para compartilhar rapidamente com vocês um pouquinho do nosso time de redações, né? E agora o que eles falam, né, dos principais erros. Primeiro, textos demasiadamente descritos, monótonos, sem reflexão pessoal, muitos pedantes, né? Muito autoelogios. Project statement, né, ao invés de personal statement. Isso a gente ouve com bastante frequência, inclusive, né, os alunos descrevendo, falando muito mais dos seus projetos, né, o que o projeto fez, aquela atividade, etc., e não falando da sua relação com aquilo, os seus aprendizados, os seus desafios em relação àquele projeto ou àquela atividade que você fez. Incluir detalhes desnecessários, né, sobre alguma história. O seu personal statement não é sobre o seu principal feito ou projeto, é melhor quem fala sobre quem você é. Então, o personal statement, como o próprio nome já diz, é para dizer algo personal, né? Algo que diz sobre quem você é, não as suas conquistas ou um descritivo dos projetos e atividades que você realizou. E também, alguns alunos acabam não respondendo, né, de fato, a pergunta do prompt, né, do Common App ou das faculdades, né, dos temas específicos. Então, é sempre importante, releia sempre o título das redações que você estiver trabalhando.
E aí, falando um pouquinho, né, de como que a gente consegue ajudar os nossos alunos, né, no processo de escrita. No primeiro semestre, quando os alunos entram, né, na fase da candidatura conosco, todos os nossos alunos passam primeiro pelo nosso Writing Program. Nós criamos esse programa para justamente conseguir antecipar os temas mais recorrentes. É um curso daqui para fora de redação, para que esses alunos já comecem a trabalhar essas escritas já no primeiro semestre do seu terceiro ano, né, ou do ano da sua candidatura. Então, ali são os temas recorrentes, onde já começa a ter as revisões do seu mentor de redação. E aí, assim que o estudante tem a sua lista definida das universidades, o mentor de redação que estiver trabalhando com o estudante vai fazer o levantamento de cada um dos temas. Qual história contar, como que você vai contar e abordar para cada universidade, afinal de contas, cada faculdade tem uma linguagem, tem um conteúdo específico, diversas revisões, né? Dentro daqui para fora, a gente não trabalha com nenhum tipo de limitação de revisões. Nós já vimos aí alunos que trabalharam em uma única redação em 14 versões com o seu mentor de redação, né? Então, existem várias trocas de textos, já vários drafts, né? Vários rascunhos, até chegarem na versão final. Então, é um trabalho literalmente muito contínuo durante toda a fase de candidatura. Além disso, também, dentro do programa de redação, ao longo da candidatura, os nossos alunos passam por aulas e discussões entre os alunos, né, para debaterem alguns temas, trazerem novas ideias, e também damos todo o suporte para as escolas, né, com cartas de recomendação, fazendo revisões, school profile, com o próprio coordenador e college counselor. Então, a gente dá todo o suporte que for necessário para todos os textos que são inseridos na application. Então, esse é o grande papel do orientador de redação em todo o processo de escrita com os nossos alunos daqui para fora. Então, a gente vai chegando agora ao fim, né? Tem aqui o nosso contato. Eu coloquei aqui no nosso chat também a nossa análise de perfil, que é uma forma muito boa, rápida e prática de vocês entrarem em contato conosco. Com poucas informações que você preenche ali, a gente já entra em contato com vocês, dizendo se você tem ou não perfil para esse projeto. E havendo, né, o interesse do estudante da família, pode-se também marcar uma reunião individual com o estudante e o consultor daqui para fora. Tá? Então, quem quiser pode fazer uma foto aqui desse nosso contato. Se vocês tiverem alguma dúvida ou pergunta, podem colocar aqui no chat ou no Q&A. Então, todos os nossos eventos ficam gravados no nosso site, tá? Vocês conseguem entrar por lá depois, tá? Renan, é só entrar pelo site depois de nossos eventos, vocês conseguem ter acesso a todos os eventos que já aconteceram. Infelizmente, a gente não consegue disponibilizar os slides. O que exatamente você não entendeu, Alexandre, na parte dos essays? Bem, os essays, eles são um componente, né, como eu tinha colocado aqui na apresentação, eles fazem parte do processo seletivo, são umas exigências, né, das universidades, e cada universidade você vai ter primeiro o essay do Common App, né, que se você aplicar para as faculdades dos Estados Unidos, por exemplo, e aí você tem os 7 temas do Common App, você tem que escolher um para desenvolver aquele texto, e depois tem os Supplement Essays, que cada faculdade vai ter 1, 2, 3, às vezes 4 temas que você precisa desenvolver. Então, é de acordo com cada aplicação, cada candidatura que você fizer. Legal, Theo. Entra em contato conosco, tá? Entra na nossa análise de perfil, manda uma mensagem, faz uma análise que a gente consegue ajudá-lo em todas as etapas, sem dúvida nenhuma. Beleza? Acho que aqui já foi. Beleza, então, pessoal. Acho que é por isso, então. Vamos terminando por aqui. Espero que vocês tenham curtido, né? Saiam daqui com algumas informações a mais do processo. Qualquer outra dúvida, fiquem à vontade para entrar em contato conosco pela análise de perfil, WhatsApp, marcar uma reunião conosco sem custo algum, onde a gente consegue avaliar o perfil de cada um, dar um direcionamento do seu potencial nesse projeto. Então, sigo aqui à disposição. Espero que vocês tenham gostado. Uma boa noite a todos e até a próxima. Obrigada, pessoal. Boa noite.